Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e trazer duas resenhas. Você sabe que eu gosto disso. Falou de Vasco, a gente traz aqui no canal. A primeira, Rica Perrone, jornalista que eu gosto muito, sempre tô trazendo aqui a opinião dele, falando aí do Pedro Raul, que não se encontrou, não tá vivendo uma boa fase no Vasco. Quero ver se você concorda com ele e também trazer uma resenha que estava acontecendo lá no troca de passe ontem, né? Cruzeiro acabou jogando no Campeonato Mineiro, ganhou do Vila Nova e durante o programa surgiu o debate. Qual é o time que está vindo aí da Série B mais preparado? Grêmio, de Luizito Soares, Bahia, do Grupo City, Cruzeiro do Ronaldo e o Vasco vivendo essa nova era aí com a 777. Posso adiantar aqui que o Paulo Nunes falou, ó, o Cruzeiro, na opinião dele, está na frente do Bahia e do Vasco. Tem mais resenha aí e eu quero saber a sua opinião. Antes a gente precisa falar aqui dessa novela que acabou ontem. Capítulo final, fecha o livro, encerra capítulo, encerra a novela, encerra tudo, porque Manuel Capasso é novo zagueiro aí do Vasco e com certeza vem para ser titular aí no lugar do Miranda, a família vascaína. Miranda, que cara, até falei aqui que eu não gosto do Miranda, não acho jogador para Vasco. Eu achei que ele atuou de certa maneira até bem ali contra o Fluminense, contra o Botafogo fica difícil a análise porque o Botafogo acabou ficando com 2 a menos, mas o Manuel Capasso chega para ser titular sem sombra de dúvida. E aí é uma questão que o Maurício Barbieri vai ter que encontrar, né? Dentro das análises que a gente trouxe aqui do Manuel Capasso, é um zagueiro que vem da sua melhor temporada jogando pelo lado esquerdo, onde o Léo tá comandando. Então é um zagueiro que vai ter que se adaptar novamente nesse lado direito, mas as características eu acho que encaixam, né? Ele é um zagueiro mais físico, bom na bola aérea, e aí o Léo, jogador de mais recurso, de mais qualidade. Seja bem-vindo aí, Manuel Capasso, tomara que possa ajudar muito o nosso Vascão, família vascaína. Agora, pegando aí a primeira resenha lá do troca de passe, cereja do bolo. Camisa 10, a gente troca muita ideia sobre isso, né, Vascaíno? Nos grupos de WhatsApp, ou numa mesa tomando um gelo, porra, quem é o 10, tem que chegar esse 10 aí pra comandar ali o meio campo, o Nenê já tá com uma certa idade, o Alex Teixeira não é um jogador pra essa função, o Vasco tem que trazer um camisa 10, a cereja do bolo. E aí, tava tendo essa resenha também sobre o Cruzeiro. Aí o Grafite falou isso aqui, família vascaína, ó, se liga só. Mas falta, né? Até falta. Esse ano a gente teremos um ano com muitos centroavantes, né? Bons jogando na Série A, né? As equipes bem com centroavantes, mas com camisa 10 tá difícil. Mas o Cruzeiro, eu creio que terá aqui no mercado até para uma permanência na Série A, né? A gente sabe que a Série A, como o Mansur trouxe, vai ser uma Série A muito difícil, muito competitiva, não só a Série A, mas também Copa do Brasil, toda a temporada brasileira. E precisa reforçar, até porque o campeonato estadual não dá para tirar de parâmetro, mesmo quando a equipe sai vencedora ou quando não consegue vencer. Mas eu acho que o Cruzeiro irá no mercado sem reforçar, porque a regularidade, como o Mansur trouxe dessa equipe, precisa ter mais jogadores, um plantel um pouco maior, com jogadores do mesmo nível de atuações, para o time ter uma regularidade durante a temporada. Aí, né, família, não é só o Vasco que tá procurando esse jogador, essa função, que exerce a função ali de meia armador, nem sempre usa a camisa 10, como o Grafite falou, você vê aí jogadores de destaque ali como centroavante, né, vai ter o Calheri, Pedro Raul, tem o Pedro do Flamengo, tem o Cano, Soares, então, entre outros, o futebol brasileiro tá bem servido aí de centroavante, mas você vê poucos times realmente com esse camisa 10, posso citar aqui o Rafael Veiga, Renato Augusto, o Flamengo tem ali o Everton Ribeiro e o Arrascaeta que podem fazer essa função, mas família vascaína tem um detalhe que eu queria trocar ideia com vocês. Quando você olha aí para o futebol europeu, principalmente aí os últimos campeões da Liga dos Campeões, você repara que os times também não têm esse camisa 10. A gente pegar o Liverpool, né, campeão da Liga dos Campeões, tinha lá o Rinaldo, o Fabinho e o Henderson. O Real Madrid também, que foi campeão agora a última vez, Casimiro, Toni Kroos e Modric. O que eu quero dizer com isso? É evidente que você tendo ali volantes de qualidade, né, que saibam sair para o jogo, encostar dentro da área, é um ponto interessante também, pode aí substituir esse jogador meio armador, e a gente tem esses jogadores, né? O Jair e o Marlon, eles podem exercer essa função. E aí, fica claro que dentro desses dois times que eu citei, tem vários outros exemplos, o destaque realmente são jogadores de beirada de campo, que fazem ali toda a diferença,
drible, o mano a mano, impõe velocidade, puxa contra-ataque, ajuda a marcar, e aí eu acho que o Vasco tem que trazer esse jogador. Se não achar esse meio armador, esse camisa 10 no mercado, tem que trazer um jogador mais pesado para beirada de campo, principalmente pelo lado esquerdo, já que aqui no lado direito você tem o Peck jogando muito bem, você tem o Orediano, então o Vasco tem que buscar esse atacante mais pesado, porque o Peck tá bem demais, mas a gente sabe que no Carioca ele sempre joga bem, quando vai aumentando o nível ele cai. Espera que não aconteça isso esse ano. O Orediano tem a questão da adaptação, será que vai chegar aqui no futebol brasileiro e render? Espera que sim. O Eric Marcos está mostrando potencial, tem o Figueiredo, mas tem que trazer um atacante de lado de campo muito pesado, que chegue, vista a camisa do Vasco, não sinta a pressão e ajuda o Vasco aí a ser competitivo. Família vascaína, vamos continuar no ataque? Falar do ataque do Vasco? Pedro Raul. Tô vendo aí poucos ainda, é pouco ainda que estão cornetando o Pedro Raul, mas tem gente criticando aí o atacante. O Rica Perrone falou sobre isso no vídeo dele. Se liga só. O Vasco tem dificuldade 11 contra 11. Tá nítido isso, que o Vasco ainda tem uma dificuldade. E essa dificuldade passa muito pela boa fase ainda não encontrada pelo Pedro Raul. Então, Pedro Raul é um grande jogador. Um jogador que vai ajudar muito. Gostei muito da contratação. Queria eu que ele tivesse ido pro meu time. Se bem que o São Paulo tem lá o Calera, não sei se precisa tanto dessa posição, mas é um bom jogador, mas ele ainda não tá jogando o que o Pedro Raul sabe jogar. Ele ainda não entrou na... Não é nem pelo gol perdido não, tá? Porque o gol perdido, a bola veio rápido, bateu na perna dele e subiu como podia ter entrada. Claro que era para ter feito, mas acontece. Agora, num geral, o Pedro Raul domina a bola melhor do que ele tem dominado, o Pedro Raul se movimenta mais do que ele tem movimentado, dá mais opção do que ele tem dado, finaliza melhor do que ele tem finalizado. Enfim, o Pedro Raul não está jogando ainda tudo aquilo que ele sabe. Por exemplo, com o jogo contra o Fluminense, o que faltou ao Vasco foi um detalhe chamado Germancano, que poderia esse fator ter sido o Pedro Raul, né? Então, nós não temos ainda o Pedro Raul naquele nível. É isso, concorda aí com o Rica Perrone? Pegando aí a última temporada do Pedro Raul, o cara fazia gols ali com um nível de dificuldade nas jogadas bem grande, fez gols ali realmente de um toque só, de cabeça, de cobertura, fez chover no ano passado. Eu continuo acreditando no Pedro Raul, acho que as oportunidades estão acontecendo, o Vasco tá criando sim pra ele, não vejo os números dele tão ruins assim, claro que tem, pelas oportunidades que ele teve, o aproveitamento deveria ser melhor, mas é um cara que em 6 jogos oficiais, vamos dizer assim, tem 3 gols e 2 assistências, tem muito que melhorar no domínio de bola, no pivô, né, em matar realmente a jogada, se aquele cara da última finalização tá pecando muito nisso, mas eu ainda acredito muito no Pedro Raul, foi uma excelente contratação e eu tenho certeza que ele vai fazer o vascaíno feliz aí ao longo dessa temporada, família vascaína. Agora vamos trazer essa resenha aí do programa Troca de Passe, que tava ali comentando, né, sobre os times que está subindo aí da Série B, o Cruzeiro goleou o Vila Nova, aí surgiu esse debate aí, o Grêmio de Soares, o Cruzeiro do Ronaldo, Bahia do Grupo City, o Vasco aí agora com a 777 fazendo várias contratações, né? Tava no top 20, aí tá no top 20 em reforços nesse momento, família vascaína. Vamos trazer essa resenha aqui. Primeiro eu quero trazer aqui o Lédio Carmona. Se liga só. Mas eu também acho que o Cruzeiro é no meio da tabela. Eu acho que o Pesolano quer isso. Ele sabe que esse time tem um limite, como eu acho que o Vasco tem um limite, o Botafogo tem um limite, o Bahia ainda tem um limite, todos eles. Mas eles vão crescer. Eles vão ser protagonistas, como diz o Pesolano, daqui a 3, 4 anos do campeonato, se seguirem nessa linha, mas eu acho que o que eles precisam, mais do que saber se vai ficar no meio da tabela, é serem competitivos. Eu acho que esses times vão ser competitivos no campeonato. Isso entrega pra gente uma expectativa de um grande campeonato, né? Você não vê um time muito, tipo assim, esse time aí vai cair, esse time vai cair. Quando a gente chegar lá para dia 10 de abril, quando começar a semana do Brasileirão, e vocês começarem com aquelas enquetes, previsões, erram um comentarista, né? Quem vai cair, quem é isso, quem é aquilo? A list. Eu não vou responder, quem vai cair porque eu não vou saber. É isso, né, família? Quando a gente vê aí os programas esportivos, já pensando lá na frente, comentando um pouco sobre Brasileirão, todo mundo fala que vai ser uma competição realmente aí bem difícil, bem forte aí o nível, porque tem todos os times grandes, e aí eu concordo muito aí no que o Lédio falou, né? Todo mundo fica falando, esse time é pra meio de tabela, o Vasco é pra meio de tabela, o Cruzeiro, o Bahia, então alguém vai ter que cair. O que mostra pra nós vascaínos e também internamente pra quem tá dentro do clube, né? Brax, Abel, Barbieri e elenco que tem que se preparar, tem que trazer reforços, tem que continuar fazendo o trabalho, tem que continuar evoluindo, porque esse campeonato brasileiro realmente promete, família vascaína. Agora vamos trazer aqui o resto da resenha com o Paulo Nunes, Mansur e o Lédio Carmona também, que comentaram um pouco aí sobre essa questão dos times da Série B que estão subindo. Liga só. Saber. E só em cima disso, e aí eu vou um pouco no que você está falando, eu levo isso para o Cruzeiro, provavelmente, né, que a gente não tem essa noção agora, mas provavelmente o Cruzeiro
possa ficar no meio da tabela por 2 motivos. Um, o Mansur já disse, citou que é o treinador. Muito bom. Porque para mim também é um treinador que tem uma ideia claríssima de jogo. E a segunda é que ele está até na temporada, veio da temporada passada e está agora. Os outros não estão assim. O Bahia não está assim, o Vasco não está assim. Então isso pode ser uma... Ele tem um ano e quase um ano e meio à frente dos outros. Isso é uma situação que pode ser favorável ao... Agora, o que mais diferencia essa Série A das outras é que quase sempre a volta para a Série A de quem sobe, ela é complicada. Sim. Desse ano é a forma como sobe, como chegam os 4 que subiram. Chegam com dinheiro, né? O Grêmio chega com, entre outras coisas, com o Soares, né? É. O Bahia com o investimento do Grupo City. O Vasco iniciando ainda o seu processo de SAF, ele vai ter um período ainda que talvez precise de algumas janelas para mais do que o time ter elenco, mas ele chega muito mais fortalecido. Como artilheiro do campeonato. Pois passado, exato. E o Cruzeiro é um time que, apesar de ter as suas moderações em termos de orçamento, Bem organizadinho. mas tem organização. Assim, É. não chega ninguém que você olha, esse time sobe muito fragilizado, ele não vai dar conta da Série A. Você não consegue ter esse diagnóstico para ninguém. O campeonato é muito difícil, Felipe. Por exemplo, o Cruzeiro estreia no campeonato contra o Corinthians, na Neoquímica. Na segunda rodada, eles jogam contra o Grêmio. O Vasco, por exemplo, que é outro time que subiu junto com o Cruzeiro, ele estreia contra o Palmeiras, no Allianz, e na segunda rodada... Ele estreia contra o Galo, em Minas, e na segunda rodada enfrenta o Palmeiras em São Paulo. Tá fácil, hein? O campeonato é um inferno, né? Aí, né, pegando aí o gancho do Mansur e do LED, é isso, Campeonato Brasileiro, irmão, não tem jeito, cada rodada é uma decisão e eu concordo muito com o Mansur, né, geralmente os times que sobem ali da Série B, sobem com uma dificuldade, um elenco mais reduzido, inferior tecnicamente, sempre sofre no ano seguinte. Dessa vez não, a gente vê um Grêmio preparado, um Bahia que tá tentando se reforçar, o Cruzeiro e também o Vasco aí chegando pra competir. O que a gente espera é isso, é que o Vasco seja competitivo nessa temporada. E ali, cara, o Paulo Nunes falou que pelo fato do Pesolano, né, tá no Cruzeiro desde o ano passado e ele acha que tá à frente do Bahia e do Vasco. O Bahia eu não tô acompanhando muito, mas o Vasco eu discordo aí do Paulo Nunes, né? Parece até que eu sou clubista, mas não, família vascaína. Eu acho que o Cruzeiro, as contratações do Cruzeiro não dão aquele impacto no elenco. Os jogadores que ficaram também são jogadores que podem até ter um destaque lá, que é o Neto Moura, o Bruno Rodrigues, né? O Brock, eu acho um zagueiro limitado que continua sendo o capitão, mas chegou muitas peças novas ali pro Pesolano trabalhar. Tem realmente ali uma questão, uma filosofia, mas são muitos jogadores que estão chegando. O Vasco, pô, é treinador, é jogadores, mas o nível de contratação do Vasco, eu acho que tá um pouco acima aí do Cruzeiro. O Barbieri, mesmo chegando muitos jogadores, na minha opinião, tá conseguindo passar o que ele entende aí de futebol, que é muita intensidade, né, um jogo com uma variação tática. O Barbieri já colocou o Vasco com 3 atacantes e um meio armador, agora vem jogando aí com 3 volantes de pegada e 3 homens na frente. Então, quando chegar mais as peças aí, o Jair, o Marlon Gomes e os reforços chegarem, eu acho que nesse período o Barbieri já vai ter conseguido implantar o que ele entende de questão tática e aí só vai colocando os jogadores no devido lugar. Então, eu não vejo o Vasco atrás do Cruzeiro de forma nenhuma. Pode estar aí no mesmo nível, não sei, pelo fato de o Pesolano estar no mesmo trabalho, mas as contratações, os reforços do Vasco chamam muito mais atenção aí do que o Cruzeiro, na minha opinião. Quero saber o que você acha pra gente debater aqui de vascaíno pra vascaíno. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.